Olá, pessoal. Preparei para vocês um exercício do livro com conteúdo sobre diodo série paralelo. Então, nesse vídeo, eu irei discutir sobre esse tema. O livro que eu estou seguindo é o Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos, do Bollestad. Esse livro ele está disponível na biblioteca virtual, no SWAP, então vocês têm acesso. O exercício está na página 89, é o exercício 11. Ele pede para a gente determinar o valor V0 indicado aqui no circuito e o valor de corrente de cada circuito. Então, vamos discutir primeiramente a alternativa A do exercício 11. Vamos resolver. Bom, pessoal, para a gente resolver esse exercício, vamos analisar o comportamento, a configuração de cada componente. Primeiramente, a gente tem uma fonte de tensão de 10 volts. Observe que é uma fonte de tensão pontual, pessoal. Essa tensão pontual positiva de 10 volts, ela está referenciada ao terra. Então, quando aparecer esse tipo de anotação de tensão, consequentemente, a gente tem que ter uma referência do circuito. No caso aqui, o terra. Esse circuito, a gente tem dois semicondutores em paralelo. Então, um circuito com semicondutor em paralelo. Um semicondutor, um diodo de germânio e um outro de silício. E uma resistência de 1K. Observam, pessoal, que os dois elementos em paralelo, eles têm componentes diferentes. Um é de germânio e o outro é de silício. Então, eu vou trazer esses dois elementos aqui para ter um estudo mais detalhado. A gente conhece que a queda de tensão, a tensão de diodo do silício é de 0,7 volts. Então, todas as nossas análises é através desse valor de tensão. E o de germânio é de 0,3 volts. A questão é, os dois elementos em paralelo, qual que é a característica de um circuito em paralelo? A tensão é a mesma em cada ramo do circuito. Caso os dois estivessem polarizados, teríamos aqui uma tensão de 0,7 em paralelo com uma tensão de 0,3. E isso não é possível. Teríamos que ter aqui ou só 0,3 em paralelo ou só 0,7 em paralelo. Então, isso não é possível, pessoal. A gente não consegue ter essa configuração. Nessas condições, apenas um diodo irá polarizar, o outro não. O outro estaria aí trabalhando como chave aberta. Então, a questão é qual diodo irá polarizar. Para avaliar isso, temos que conhecer o comportamento de uma fonte de alimentação. O comportamento de uma fonte de alimentação, pessoal, ao ligar essa fonte no circuito, tem exatamente esse comportamento. A tensão ela sai de 0, chega até o valor de 10 volts, formando aí uma rampa de tensão de subida. Então, a tensão ela não assume um valor momentâneo de 10 volts. Tem um certo período de tempo até chegar aos 10 volts. Esse tempo é na ordem de nanosegundos. Então, a gente não consegue enxergar isso daí no circuito. Mas o semicondutor, sim. O semicondutor ele consegue visualizar essas modificações. Então, observam que o diodo de germânio, para ele polarizar, a gente precisa de uma tensão maior do que 0,3 volts. E o de silício, uma tensão maior do que 0,7 volts. Então, partindo dessa fonte de alimentação de 0, na hora que chegar no 0,3 volts, o diodo de germânio irá polarizar. Então, toda a corrente drenada aqui, fornecida pela fonte, será drenada através do diodo de germânio, uma vez que ele polariza em 0,3 volts. O diodo de silício ele não irá polarizar, pelo fato que, uma vez o diodo de germânio polarizado, trabalhando com chave aberta aqui, toda a corrente do circuito irá passar por ele, pessoal.
Então, nessas condições aqui, o diodo de silício ele nunca irá polarizar. Então, a gente pode eliminar esse diodo do circuito, retirando como se fosse uma chave aberta. E a gente, por fim, terá exatamente esse circuito em série agora. Então, a gente tem uma fonte de alimentação de 10 volts, um diodo de germânio e um resistor de 1K. Facilita aí os cálculos para determinar V0 e a corrente. Nessas condições, o fluxo de corrente está indicado aqui pelas setas vermelhas, né? Então, a corrente passando aqui pelo diodo de germânio, a gente sabe que a queda de tensão, a tensão de diodo do diodo de germânio é igual a 0,3 volts. Então, vejam, eu tenho uma fonte de 10 volts, né? Tenho aqui uma queda de tensão de 0,3 volts. Então, eu tenho uma elevação de 10 volts, que é a minha fonte de alimentação do circuito. O diodo ele vai fornecer para a gente uma queda de tensão, tá? De 0,3 volts. E aqui embaixo eu tenho uma resistência de 1K que também terá uma fonte, uma queda de tensão. No caso aqui vai ser exatamente V0. Né? Por que de V0 se a queda de tensão de 1K? Observe que o V0, pessoal, o índice 0 aqui, ó, tá? Ou no caso aí, se for tensão de saída, pode ser a letra O de output. Então, esse VO aqui, vamos trabalhar dessa maneira, ele é exatamente, né, a tensão em cima dessa resistência de 1K, uma vez que a gente tem uma letra de índice na tensão. Quando a gente tem apenas uma letra, essa tensão é com referência ao terra. Então, se trazermos aqui esse ponto para essa parte do circuito, é exatamente a tensão em cima dessa resistência de 1K. Tá? Então, o V0 é exatamente a queda de tensão no resistor de 1K, tá? O VO. Então, como que a gente calcula essa tensão de saída? Então, sabe-se que a tensão fornecida no circuito é de 10 volts, tem uma queda apenas, né, no caso que é a queda de 0,3. Então, para determinar VO, né, a tensão de saída, basta pegar o 10 e subtrair pela queda de tensão do diodo de germânio. Chegamos aí a uma queda de tensão nessa resistência de 9,7 volts. Então, a resposta para a tensão de saída VO da alternativa A é igual a 9,7 volts. Falta a gente determinar agora a corrente. Para calcular a corrente, utilizaremos aqui a lei de Ohm. Então, VO, já determinamos, dividido pela resistência de 1K. Então, essa corrente terá um valor de 9,7 mA. Então, a resposta do exercício 11, alternativa A, VO igual a 9,7 volts e a corrente igual a 9,7 mA. Então, a dica para analisar esse tipo de circuito, pessoal, é avaliar, tomar cuidado com os elementos ligados em paralelo. Se fosse só diodo de silício, todos os diodos em paralelo fossem de silício, todos iriam conduzir nessas condições aqui, tá? Então, a gente teria aí uma queda de tensão de cada elemento do ramo, tá? De cada diodo de 0,7. Caso adicionarmos aí um diodo de germânio no meio aí dessa malha aí de diodos de silício, né? Como que a gente tem queda de tensões diferentes e o diodo de germânio ele polariza primeiro, né? Que ele tem uma queda de tensão menor do que do silício. Então, mesmo que a gente tivesse aí mais 10 diodos de silício em paralelo, toda a corrente iria ser drenada pelo diodo de germânio, porque ele atinge, né, ele é polarizado primeiro que o silício. Tá? Na prática, a gente não encontra tanto esse tipo de aplicação, tá, pessoal? A gente trabalha mais com um diodo mesmo, um diodo de
de silício. Tá? O diodo de germânio ele não é mais utilizado, só em aplicações bem específicas mesmo. Tá? Eu fiz uma simulação no Proteus para avaliarmos aí o funcionamento do circuito. Então, primeiro aqui, ó, antes de mostrar esse circuito aqui, pessoal, vou direto ao ponto, né? Esse circuito é exatamente a alternativa A do circuito do exercício 11, tá? Eu só redesenhei para facilitar aí a visualização do funcionamento. Uma dica que eu dou para vocês é pegar aquele circuito que a gente estava trabalhando, né? Pegar esse circuito aqui, deixa eu voltar aqui, pegar esse circuito e redesenhar se tiver alguma dúvida para fazer os cálculos. Redesenha da maneira convencional no que a gente aprende na eletricidade básica. Fonte de alimentação na esquerda do circuito e na direita, os restantes, a gente adiciona os componentes, resistência e o diodo, tá? Nesse caso. Então, para isso, ó, aqui a gente tem uma configuração convencional de circuito, então a fonte de alimentação aqui no lado esquerdo e os demais componentes no lado direito. Tá? O diodo de germânio, eu coloquei aqui uma fonte de alimentação de 0,3, que vai representar a queda de tensão do diodo. Tá? Então, eu não precisei colocar um diodo de germânio aqui. A resistência de 1K. A minha fonte de 10 volts, lembrando que era uma fonte pontual de mais 10 volts. Toda fonte pontual ela está referenciada ao terra, né? Então, se ela é mais 10 volts, então o negativo da fonte está conectado ao terra. A gente tem exatamente esse circuito redesenhado. Tá? Talvez facilita aí para vocês determinar as variáveis. Então, rodando aqui a simulação, coloquei um amperímetro aqui para a gente determinar, fazer a medição aqui da corrente. Então, 9,7 mA, bateu aí com nossos cálculos. E a tensão, né, o VO, que é a tensão de saída, é a tensão em cima da resistência de 1K, que é exatamente 9,7 volts. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês agora. Tá? Então, alternativa A. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, pode mandar por e-mail também, tranquilamente, que eu resolvo para vocês. Agora, o próximo passo é a gente determinar a alternativa B.